outra questão, quando a gente fala das atividades complementares. São as atividades que foram desenvolvidas no decorrer da vida que possuem relevância. Exemplo, a participação na comissão da formatura, medalha de ouro no campeonato de futebol da cidade, a monitoria de uma turma. Por que que isso faz diferença? Jéssica, mas o que que tem a ver atividade complementar com uma medalha que eu ganhei jogando futebol, Jéssica? Tem nada a ver, isso não é emprego. O que que isso vai fazer eu ganhar um emprego? Vamos analisar a seguinte questão. Se você não tem experiência ainda no mercado de trabalho, mas se você participou de alguma dessas atividades, isso pode demonstrar, por exemplo, quando a gente fala aqui, monitoria de turma. Você tem aptidão para ensinar, você tem paciência, você tem didática, porque ensinar uma pessoa não é uma tarefa tão simples. Não é qualquer pessoa que sabe ensinar algo para o outro, mesmo que seja uma forma de trabalho, algo do tipo. Então, o recrutador já vai ver, ó, isso aqui condiz com a vaga que ele está buscando, isso aqui é interessante. Campeonato de futebol, não, o que isso tem a ver? Você sabe trabalhar em equipe, você sabe obedecer regras, você busca por objetivos. Então, são coisas que você nem imagina, mas que vão mostrar para o recrutador características pessoais suas e que vão condizer ou não com aquela vaga. Por exemplo, ganhei um prêmio de destaque na sala de aula. Quer dizer que você é muito dedicado, que você gosta de estudar. Às vezes, são coisas pequenas. Vou dar exemplo para vocês que aconteceu comigo. Quando eu estava eu era aluno, aprendiz, fazia Senai, e aí a empresa foi lá para escolher os aprendizes que eles queriam. Eu fazia curso de aprendizagem industrial em processos administrativos. Nós sentamos numa mesa grande, eu, uma moça que estava concorrendo à vaga também, né, se candidatando, e os dois profissionais da empresa, que um era da área de gerência e a outra era da área de RH, de recrutamento. Inocentemente estava eu com o meu caderno, porque a gente saiu da sala de aula e foi lá. E o meu caderno estava em cima da mesa. E aí ela perguntando, aí ela falou assim, qual que é as matérias que vocês estudam? Aí eu falei com ela, não, vamos olhar aqui no caderno, eu vou olhar no caderno, vou te falar um pouquinho e tal. E ela observando, eu inocentemente, sem saber, mexendo no meu caderno e conversando, a outra moça também. Nessas coisas pequenas, nessas inocências, ela me falou depois. Ela falou assim, olha, eu escolhi você para essa vaga porque no dia que a gente foi fazer a entrevista, você estava com o seu caderno e a gente viu que você é muito organizada. Porque estava tudo muito certinho, dividido, e realmente eu sou extremamente organizada e chata com as minhas coisas de escola. Eu tenho tudo muito bem anotado, feitinho, organizado, e ela percebeu isso. Então, olha só, organização, como que uma coisa pequena que às vezes eu nem tinha observado, mas acabou que eu demonstrei para ela uma característica forte minha, que fez toda a diferença na hora dela direcionar a minha escolha ali, né? A minha atuação como aprendiz da empresa dela. A parte de organização fez a diferença. Então, são pontos que devem ser observados e características que você tem que faz a diferença na hora da contratação. Porque, por exemplo, uma pessoa que é organizada, ela consegue lidar com uma mesa que chega papel o tempo inteiro, que tem um fluxo de papel, de documentos. Agora, uma pessoa que não tem o hábito da organização, ela vai ter sucesso numa profissão que precisa disso? Não vai. Então, são coisas pequenas que fazem a diferença para o currículo de quem está iniciando. Eu não tinha experiência. Eu não tinha como colocar lá, além do meu curso de processo administrativo. Eu não tinha mais o que colocar. Eu nunca tinha ido para o mercado de trabalho. E isso fez diferença. Então, na hora de você colocar no seu currículo as atividades complementares, fique atento a isso. Você recebeu um diploma, você já foi, exemplo, participou da Olimpíada de Conhecimento da Matemática, quer dizer que você tem aptidão para a área das finanças. Então, a área de cálculo, você gosta dessa área de exatas, observem muito isso e coloquem no currículo para facilitar o direcionamento correto para a vaga que você deseja. E, além de tudo, orientar o recrutador.
Os cursos, a gente está falando aqui que a gente não tem muito curso ainda, nós não definimos o que vamos fazer, mas como um exemplo muito grande que eu dei, né, quando a gente é novo, a gente faz Senai, faz esses cursinhos profissionalizantes. Se você fizer, que são os cursos iniciantes, coloque esses cursos. Você participou de feiras enquanto você estava na escola, participou de grandes eventos. Dei o exemplo aí da Olimpíada da Matemática, coloque. Se você fez um curso básico de informática, também coloque palestras que você participou. Às vezes você participou de um curso pequeno de atendimento ao cliente, tira dúvidas do consumidor. Sempre coloque, porque ali você vai estar demonstrando a sua questão em se qualificar e também as competências que você já adquiriu. Às vezes, na sua própria escola, no ensino médio, teve um evento, uma palestra que pode te ajudar profissionalmente na hora de entrar no mercado de trabalho. Fechando agora essa parte do nosso currículo, como que a gente aprendeu, né? Lapidar as informações, mas aonde nós vamos colocar essas informações? Aqui eu vou deixar para vocês algum dos pontos da gente fazer o nosso currículo. A gente pode fazer no Word tradicional, né, utilizando o pacote Office, utilizando a ferramenta Canva, que é muito interessante, que ela vai proporcionar que você possa fazer um currículo diferenciado do tradicional, um currículo que condiz com a vaga que você vai se candidatar. Às vezes você está indo para uma área criativa, você consegue fazer um currículo mais elaborado, com fonte diferente, mas tomem cuidado. Lembre-se sempre que a gente está falando de profissional. Tem o Google Docs, o LinkedIn já é interessante quando você tem um interesse de se candidatar e expor o seu currículo, porque diversas empresas têm acesso e você consegue acompanhar também as vagas que estão ali disponibilizadas dentro daquela ferramenta. O LinkedIn também é uma rede profissional, ela é social, voltada para a área profissional. Então, quando você tem o LinkedIn, você consegue se conectar com várias empresas, com vários profissionais, destacar as suas competências e dentro da própria plataforma você vai preenchendo as informações que eles julgam ser importantes e necessárias. E por fim, nós temos o vagas.com, que também você consegue cadastrar o seu currículo, colocar todas as informações e, se precisar, você tem como imprimir esse currículo para levar até uma empresa física ou, às vezes, enviar num e-mail específico, porque a vaga pode ser que não foi publicada dentro do Vagas, mas você tem interesse de encaminhar e você já tem ali o seu currículo pronto. O currículo, ele sempre tem que ser objetivo, falar a verdade e sempre demonstrar suas características, suas habilidades e a sua formação. Não se esqueçam, vocês estão fazendo a venda do seu serviço, do profissional que você é, daquilo tudo que você pegou de bagagem durante a vida. E não é porque você é um profissional que não teve ainda nenhum contato que você não tem algo a mostrar. Todo mundo começou do zero, todo mundo precisou ter o primeiro emprego. E essa fase é muito gostosa de você estar ali, ter o seu primeiro contato, conhecer o ambiente, vir para aprender, aberto a conhecer. Então, aproveite cada fase da sua vida profissional e faça um bom currículo. Não se esqueçam dos pilares, que é a objetividade, a verdade e sempre colocar os fatores relevantes que condizem com o seu desenvolvimento profissional. Crie seu currículo de forma clara, objetiva, o mais breve possível. Afinal, a primeira impressão é a que fica. Cuidado com os erros de português, isso também é muito importante. Faça revisões sempre que necessários. Não esqueçam disso. Não manda currículo desatualizado. Se você optou por colocar a idade, corrija sempre que necessário. Telefone, endereço, e-mail, data de formação. Se você concluiu o curso, vai lá e altera. Não manda currículo desatualizado para a empresa. Isso faz muita diferença e pode te desclassificar de uma vaga. Outra questão também que é muito importante você colocar, habilitação. Não esqueça de colocar no currículo. A gente está fechando agora o nosso curso de desenvolvimento profissional e eu quero deixar para vocês a seguinte reflexão.
Dedique-se sempre ao máximo que vocês puderem para se tornar um profissional cada vez melhor, cada vez mais qualificado. Estudem, acompanhem as tendências de mercado, se dediquem, se comprometam. Afinal de contas, a gente está falando da vida, da realização, tanto pessoal quanto profissional, porque um profissional realizado, as outras coisas vão consequentemente ser felizes, serem de sucesso, porque a vida nossa, ela gira em torno da nossa profissão ali, das nossas escolhas, daquilo que a gente envolve, capacita, se dedica. Então sempre estudem, busque aquilo que você tem de melhor, busque entender quais são os seus objetivos. Se você quiser mudar um pouquinho o percurso, não tem problema, sempre se respeitando daquelas escolhas. Veja tudo que a gente falou daquela parte de geração, quais são as suas características, o ponto forte, aquilo que você precisa melhorar. Se desenvolva profissionalmente para que você seja aquele profissional que todo mundo deseja ter na empresa, que você não vai correr aquele risco de falar assim: nossa, minha empresa me dispensou hoje porque ela teve um problema, eu precisei ser dispensado, mas nossa, eu vou ficar desempregado, e agora, o que eu vou fazer? Quando o profissional é bom, ele pode sim ser mandado embora, ele pode ser desligado da empresa pela necessidade daquele momento, mas vai ter outro lugar esperando ele, porque ele está sempre qualificado, ele está sempre buscando o seu melhor, está sempre se destacando. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa, um profissional bom, várias empresas ficam sabendo dele e diversas vezes ele recebe proposta e cada vez mais ele vai sendo reconhecido e criando aquela trajetória fantástica que na hora de você se aposentar, você vai olhar para trás e falar: alcancei o objetivo que eu queria, estudei muito, tenho muito conhecimento e tenho muita coisa para agregar. E para fechar, eu vou deixar uma frase bem interessante para vocês. Lembrarem que nada na nossa vida é fácil, que a gente precisa muito se dedicar e sempre não desistam. O caminho é esse, não tem outra forma. E quem falou isso, olha essa foto, Albert Einstein, o nosso querido e assim, inspiração para todos nós. Olha a trajetória dele, olha o que ele disse: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É uma frase bem clichê, mas que é super, super interessante e que deixa aí a realidade, né? O sucesso, ele só vem se você trabalhar bastante, se você se dedicar, se você se qualificar e buscar cada vez ser melhor naquilo que você faz. Lembre-se sempre disso. Onde você estiver, busque ser o melhor, dê o seu melhor, se entregue e faça o serviço da melhor maneira possível, que você só tenha a ganhar. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso e eu desejo um excelente desenvolvimento profissional. Nunca pare de buscar aquilo que você gosta e sempre se qualifiquem. Um abraço!